Então é uma alegria para mim estar aqui esta manhã. Está escuro, não é? Okay. Já não estava a ver ninguém. É uma alegria muito grande estar aqui esta manhã com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Enoque, sou pastor aqui na CCLX já há vários anos. Neste momento nós estamos, eu e a minha esposa, a Mariana, nós estamos a pastorear a CCLX Moita. Quem é que já foi à CCLX Moita? Quem é que aqui já foi? Alguém? Já temos bons visitantes, mas quem ainda não foi, vocês são muito bem-vindos, está bem? Aos domingos de manhã, não digam ao pastor Joel que eu disse isso, obviamente. Mas um dia que vocês estejam de férias ou assim, tirem uma manhã e vão lá nos visitar, os irmãos vão se alegrar em vos ver, e eu também. E hoje eu vou estar aqui a partilhar a palavra. O pastor Joel, ele deu-me esta oportunidade e eu estou muito grato e feliz também de ver o trabalho que ele e a pastora Priscila têm construído aqui nesta comunidade linda. O pastor Joel e a pastora Priscila são incríveis. Vocês já estão cansados de saber isso, mas eu gostava de reforçar que eles são incríveis. É verdade. Vocês estão gratos pelos pastores Joel e Priscila? Amém. Inclusive eles completam mais um aniversário de casamento hoje, então quando tiverem tempo, mandem uma mensagem a celebrar a vida deles. Eu tenho a certeza que vai ser bênção para eles receber a vossa mensagem. Então hoje nós vamos entrar aqui na palavra de Deus e nós vamos refletir um pouco acerca da história de Jonas. Eu creio que muitos de nós conhecemos muito bem esta história, a história do profeta que é chamado por Deus e que de alguma maneira ele entendeu que ele não queria fazer aquilo que o Senhor estava a dizer. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus ele fala com Jonas para que ele vá e pregue à grande cidade de Nínive. E no versículo 3 de Jonas, capítulo 1, diz que Jonas ele se dispôs, mas foi para fugir da presença do Senhor. Então diz que Jonas ele foge e ele apanha um barco e vai para Tarsis. Tarsis seria mais ou menos o sul de Espanha. Acredita-se que fosse mais ou menos o sul de Espanha, não é? Pastor Orlando, se eu tiver a dizer, não é? Pastor Orlando disse sim, então eu digo, continuo a dizer com fé. Que era na altura o que eles acreditavam que seria mais ou menos assim o fim do mundo que eles conheciam. Então ele vai para o sentido oposto. Jonas foge. Só que é interessante que no versículo 4, depois dele fugir, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava ao ponto de se despedaçar. Então Jonas ele decide desobedecer a Deus. Deus tinha-lhe dado uma palavra muito concreta de alguma coisa que ele tinha de fazer. Ele tinha de ir pregar aos ninivitas, falar acerca do verdadeiro Deus, pregar-lhes acerca de arrependimento. Jonas foge, mas Deus, ele intervém. E hoje eu gostava de partilhar acerca disto. O tema daquilo que eu vou partilhar hoje é mas Deus. Muitas vezes nós vamos na direção oposta daquilo que o Senhor nos tinha mandado fazer. Nós vamos e desobedecemos e ouçam, muitas vezes nós não nos vamos livrar das consequências de desobedecer. Mas Deus, ele sempre intervém. Se nós clamamos por Ele, Ele vai intervir. Alguns de nós que estamos aqui, se nós pensarmos bem na nossa vida, houve situações na nossa vida em que nós não fazíamos ideia como é que nós íamos sair delas. Mas Deus interveio. Tantas vezes nós cometemos erros, pecados, falhamos com pessoas que nós pensamos, eu não tenho hipótese, isto nunca mais vai dar certo. Alguns de nós erramos no nosso casamento de forma... não há palavras. Mas quando nós clamamos a Deus, Ele pode intervir. Porque sabem, a graça de Deus, ela não para, ela simplesmente continua, ela continua, ela continua, ela continua. E eu tenho a certeza que muitos de nós temos esta consciência. E se tu não tens consciência disso, deixa-me só lembrar-te disto. Tu nem era para estares aqui. Mas houve um dia, Deus ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus ele morreu naquela cruz por amor a todos nós, por amor à humanidade. Para que nós pudéssemos estar na sua presença hoje. Então uma humanidade caída, uma humanidade pecaminosa, mas Deus. Quantos estão gratos por isso? Porque há um mas Deus na nossa história. Há um mas Deus na minha história.
Mas nós devemos viver a vida tendo esta consciência, e esta consciência de que existe um mas Deus traz também uma mudança na rota que nós tomamos. E hoje nós vamos ler um pouco e entender como é que o livro de Jonas, ele está carregado desta noção de que existe um mas Deus. E no capítulo 13, eu gostava que, se tu tens a tua Bíblia, tu pudesses abrir Jonas capítulo 13 e nós vamos ler alguns versículos, está bem? A partir do versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, eles creram em Deus. Eles creram em Deus. E eles proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus? Se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o versículo 10 diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Até aqui. Então nós já falámos acerca disso. Jonas, ele vai a Nínive e ele vai numa segunda oportunidade que Deus lhe está a dar. Deus já tinha falado com Jonas, e Jonas só à segunda oportunidade é que ele vai. Porque Deus, ele é um Deus de segundas oportunidades também. E Jonas, ele eventualmente, apesar de ele ter tido um mau começo, ele obedeceu. Ele foi a Nínive. Ele não foi extremamente entusiasmado, mas ele foi, tal como nós acabámos de ler. E ele vai e ele prega a Nínive. E sabem, é importante nós termos uma noção do que se passava em Nínive. Porque é que Jonas não queria ir? Era só porque ele não gostava deles? A Bíblia, ela não tem assim tanta informação acerca de Nínive, mas há algumas coisas que nós sabemos. É interessante que naquilo que nós acabamos de ler, no versículo 2, Deus, ele se refere a Nínive como a grande cidade de Nínive. Ou seja, Nínive, ela era conhecida como uma cidade grande, mas não apenas grande em dimensão, não apenas grande em populacional, a nível populacional, mas era grande também porque era uma grande referência. Eles eram uma referência cultural, eles eram uma referência a nível militar, eles eram aqueles que estavam na moda, se nós quiséssemos estar na moda, a CCLX, por exemplo. Mas havia uma coisa que os ninivitas, eles eram muito bons a fazer. Eles eram excelentes a fazer coisa errada. O talento deles era fazer o que não deviam, era cometer pecado, era ter ideias fracas. Porque de facto é verdade, há pessoas que têm talento para isso. Eu não sei se vocês conhecem algumas, eu conheço algumas. Parece que a pessoa tem um talento, quando a gente pensa que não dava para fazer pior, ela faz. E os ninivitas, eles eram assim. Eles eram pessoas extremamente más. Eles eram cruéis. No capítulo 1, Deus diz: a malícia de Nínive, ela tem chegado até mim. Ou seja, não é que Deus, ele andasse distraído ou que ele não soubesse de tudo, mas de alguma maneira eles tinham uma maldade específica que chegou até Deus, que estava a incomodar o Senhor. Eles eram extremamente politeístas, eles tinham imensos deuses, centenas de deuses, adoravam montes de deuses. Então era uma cidade assim muito louca. E além de eles serem loucos, eles eram extremamente sanguinários. O profeta Naum, ele refere-se a Nínive como uma cidade sanguinária.
Eles eram conhecidos porque eles pegavam nos seus cativos e eles torturavam. Enfim, eles faziam coisas horríveis. Mas aqui a questão é, porquê que Deus quer que Jonas vá falar com este povo cheio de maldade? Porquê que o profeta vai ter de sair da sua terra para ir falar com este povo? É onde assassinato, escravatura, perversão sexual havia aos montes. Só que apesar de toda esta sujeira, toda esta escuridão, a verdade é que Deus tinha um plano para Nínive. Deus tinha um plano, Deus desejava que os ninivitas eles tivessem esta oportunidade de serem salvos. De alguma maneira, Deus ele queria que este povo eles pudessem provar da misericórdia e da graça de Deus. Então Jonas, quando ele recebe este chamado, ele pensa, eu vou lá? Eu? A Nínive? Não. Com tanta gente, não há gente melhor aí? Não há malta com um nível um bocadinho mais tranquilo? Porque para Jonas, pensem isto, para Jonas a graça de Deus ela existia, mas ela ia até um certo ponto. Depois deste ponto estava Nínive. Não, Nínive não. Nínive não merece. E sabem, às vezes nós vivemos a nossa vida assim. Nós achamos que a graça de Deus, ela vai até aqui. Há algumas pessoas que estão além. Estas não merecem. Estes não. Estes não. Estes aqui sim. Estes não. Só que a graça de Deus, ela não está limitada à nossa noção sequer de justiça. E alguns de nós achamos que a graça de Deus ela vai chegar apenas às pessoas que nós achamos que ela deve chegar, mas a graça de Deus ela é ilimitada, como eu dizia, ela simplesmente continua. E é Deus quem escolhe. E Ele escolhe o profeta para ir falar com o povo pagão. Mas Deus, a graça de Deus ela é imprevisível. Não significa que nós vamos ser isentos ou estar isentos das consequências das nossas más escolhas, mas significa que nós podemos começar de novo com Deus. E eu creio que alguns de nós precisamos de receber isto esta manhã. Não significa que tu não vais viver as consequências dos teus erros, mas a graça de Deus ela permite que tu possas todos os dias começar de novo com Ele. Então no versículo 4 diz que Jonas ele começa a entrar na cidade a caminho de um dia e ele pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ponto. Nós não temos mais relato daquilo que Jonas ele andou a pregar. Não sei se ele disse mais algumas coisas, mas aquilo que ele diz aqui é uma frase. Ou seja, Jonas ele não estava muito entusiasmado. Ele obedeceu a Deus. Ele disse, ok Deus, eu vou. Eu não tenho grande vontade, mas eu vou. E sabe o que é mais impressionante? É que no versículo a seguir diz assim que os homens de Nínive, eles creram em Deus. Eles acreditaram no Senhor. De tal maneira que eles proclamaram um jejum. E eles vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Ouçam, alguma coisa de especial aconteceu aqui. Eu não sei o quê. Mas nós estamos a falar de novo de um povo pagão, cheio de deuses, mas que o poder da pregação foi tão eficaz que no meio das loucuras que eles estavam a viver, eles ouviram a pregação de Jonas e eles acreditaram no Senhor. De tal maneira que no final do capítulo nós lemos que Deus diz assim: o mal que eu disse que eu ia vos fazer, eu não vou fazer. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Eu não estou a inventar, está escrito. Então houve alguma coisa que aconteceu aqui. Houve alguma coisa na postura de arrependimento dos ninivitas. Houve alguma coisa de especial na forma como eles receberam esta palavra. Eles reagiram a esta palavra que moveu o coração de Deus. E eu não sei quanto a vocês, mas eu quero que Deus encontre um coração de arrependimento tão verdadeiro na minha vida que a graça dele não tem limites.
Que o Senhor ele possa encontrar na CCLX corações arrependidos, onde Ele pode fazer sim uma boa obra, onde ele nos dá mais uma oportunidade. E no versículo 10 diz assim, que Deus ele viu as obras, Ele viu como eles se converteram dos seus maus caminhos. Porque Deus viu alguma coisa profunda no interior deles. Deus não viu apenas o que eles fizeram, mas Deus viu uma mudança de comportamento. Porque o fruto do arrependimento, ele começa de dentro e ele sai cá para fora. Quando nós estamos arrependidos, quando nós ouvimos alguma coisa que o Senhor nos diz e nós entendemos, eu tenho de mudar de vida, há uma mudança no nosso coração que nos leva a uma mudança de vida também. Há uma mudança no nosso coração que leva a uma mudança de comportamento. Não é ao contrário. Não é eu fazer algumas coisas para parecer que eu mudei. É o meu coração precisa de se converter para que aquilo que eu faço possa acompanhar aquilo que eu já decidi no meu coração. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Então como é que começa este processo? Nós lemos, versículo 4. Jonas ele foi e ele pregou a verdade. Ouçam, o encontro com a pregação deve ser o encontro com a palavra de Deus. O encontro que nós temos no nosso devocional com a palavra de Deus, ela vai ser um momento onde nós podemos começar esta jornada de arrependimento. O poder da palavra, ela tem este efeito. Jonas ele não andou lá a fazer grandes truques e a fazer coisas. Não, ele disse assim, ou vocês creem em Deus ou vocês vão, ou isso vai ser destruído, acabou. Ele não começou a inventar. O arrependimento, ele precisa de partir de um encontro verdadeiro com o Evangelho. Não é com... A gente pode ver muitos milagres. Nós podemos ver muitos milagres. Nós podemos ver Deus trazer provisão à nossa vida. E isso é fantástico. Mas querem saber quem é que também viu isso e não mudou nada? Os fariseus. Jesus fazia muita coisa. Eles viam, eles conheciam, mas nada mudava no seu coração. Porque sabem, não adianta apenas nós ouvirmos, não adianta nós apenas sabermos o que é que a palavra diz, se ela não ganha vida em nós. Se ela não faz parte do teu dia-a-dia, é irrelevante nós estarmos aqui. Irrelevante. Se aquilo que tu ouves não provoca mudança, é irrelevante. Então é o encontro com a palavra que depois ganha vida em nós. É a conversão de um coração que leva a uma mudança de maus caminhos, que começa uma jornada de arrependimento. Tu saberes aquilo que a palavra diz, tu apenas ouvires a palavra, não é nada. Querem um exemplo? O profeta Jonas. No capítulo 2 nós não vamos ler, mas diz que ele estava na barriga do grande peixe. E ele faz uma oração quando ele estava na barriga do peixe. Uma oração bonita. Poética, que se nós formos a ler tem lá trechos de salmos e tal. E é interessante que no meio dessa oração ele diz assim, eu vou ler para vocês o versículo 9 do capítulo 2. Mas eu, Senhor, eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei eu pagarei. E depois ele termina e diz assim, porque do Senhor vem a salvação. Mas vamos pensar aqui bem. Jonas ele estava na barriga do peixe porquê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Porque ele não queria o quê? Que alguém fosse salvo. Então Jonas está a agradecer que do Senhor vem a salvação e ele está-se a recusar a ir a um povo que precisa de salvação? Ele está a mencionar a palavra? Tá. Ele sabe decorar a palavra? Tá. Ele está a viver o que a palavra diz. Porque tu podes saber o que a palavra diz, mas se tu não vives, é esta incoerência que vai acontecer. Nós até vamos orar. Vamos orar coisas bonitas. Vamos orar coisas que estão na palavra. Mas nós nem nos vamos a perceber que nós não vivemos o que nós estamos a orar. Ele está a agradecer que do Senhor vem a salvação. Ele que nem quis ir pregar a salvação a um povo. Porquê? Porque nós começamos a ouvir a palavra e nós começamos a adaptar o quê? À nossa própria salvação, às nossas maneiras, àquilo que nós achamos. Então o arrependimento, ele tem de partir de um encontro real com aquilo que a palavra diz, e aquilo que a palavra diz tem de ganhar vida em nós. Amém?
E eu gostava hoje de partilhar 4 pontos acerca do arrependimento que nós encontramos, que nós lemos aqui em Nínive. E o primeiro ponto é que o arrependimento, ele tem de partir de um lugar de fé no Senhor. No versículo 5, diz que eles ouviram a pregação de Jonas e eles acreditaram no Senhor. Eles não acreditaram em Jonas. Eles não ficaram preocupados, quem é Jonas? Não. O foco deles foi o Senhor. E isso tem de nos dizer muita coisa. Ouçam, um povo pagão que estavam habituados a adorar vários deuses. Eles não tinham grandes razões para mudar de vida. A vida deles até estava aí, não havia assim grandes problemas. Só que a fé em Deus, ela é o início do verdadeiro arrependimento. Crer no Senhor é crer naquilo que o Senhor diz. Para nós nos arrependermos das nossas más escolhas, nós temos de acreditar que aquilo que o Senhor diz é a verdade e é aquilo que nós devemos seguir. Então, arrependimento, ele é o fim de um coração que está dividido. Porque o nosso coração, muitas vezes, nós temos fé em muitas coisas. Nós acreditamos nas opiniões de pessoas importantes para nós. Nós acreditamos em coisas que nós ouvimos lá fora. Mas nada disso pode competir com aquilo que o Senhor diz. Arrependimento por fé é diferente de arrependimento por sentimento. Quando tu te arrependes porque tu crês, é totalmente de tu te arrependeres por aquilo que tu sentes. Sabem porquê? Porque quando nós nos arrependemos por aquilo que nós apenas sentimos, isso tem um nome, chama-se remorso. Nós sentimos remorso. Sabem porquê? Porque nós sentimos-nos mal com aquilo que nós causamos, com aquilo que causamos em alguém, pelo desconforto que aquilo traz à nossa vida, porque aquilo é muito complicado de gerir. Nós sentimos-nos mal por causa das consequências. Só que o problema disso é que vai haver um dia que tu vais acordar e tu não te vais sentir assim tão mal com algumas coisas. Há um dia que nós acordamos e nem todas as coisas que Deus diz aquilo nos faz sentir assim tão mal. Eu não sei se isto é assim tão errado. Quando nós arrependemos-nos porque nós sentimos coisas, nós vamos deixar de fazer as coisas às vezes por falta de oportunidade. Às vezes nós arrependemos e mudamos coisas na nossa vida, mas é por falta de oportunidade. Porque se nós tivéssemos a oportunidade, se calhar, nós íamos vacilar novamente. Só que o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que eles viveram, é um arrependimento que é fruto de convicção naquilo que o Senhor diz. O arrependimento verdadeiro é fruto de convicção da palavra em nós, do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos constrange. Nós lemos aquilo que a palavra nos diz e o Espírito Santo, ele nos relembra: tu precisas de mudar isto na tua vida. Não é porque tu um dia acordaste e sentiste mal. Se nós temos fé em Deus, nós temos de acreditar que tudo o que o Senhor diz na sua palavra, nós temos de viver desta maneira. Tudo o que o Senhor diz na sua palavra é para nós recebermos na nossa vida. Caso contrário, tu não estás a viver um arrependimento verdadeiro. Não estás. Porque quando nós entendemos aquilo que a palavra nos diz, nós não vamos estar ali a condicionar. Será que não? Não, a palavra diz, acabou. Arrepia caminho. Em segundo lugar, quando nós estamos convictos de que nós temos pecado, de que nós precisamos de mudar, em segundo lugar, nós somos intencionais. O arrependimento, ele é intencional. Ouçam, o arrependimento, quando nós entendemos que nós temos pecado em nós e nós somos confrontados com a palavra nos diz que nós devemos simplesmente reagir a isso. É muito engraçado, eu não sei, aqueles que têm filhos, às vezes quando nós chamamos a atenção aos nossos filhos, eles começam a justificar. Não, mas foi porque ela... Não, mas foi porque... Mas é que... Porquê? Porque nós não temos às vezes esta consciência de que se nós erramos, ser simplesmente rápido. Se erraste com a tua esposa, ser só rápido, diz-me só perdão. Isso vai-te salvar muitas noites.
Se erraste com o teu marido, por que às vezes nós protelamos tanto? Nós demoramos tanto tempo. Nós trazemos tanta bagagem desnecessária para as nossas vidas. Se nós simplesmente fôssemos rápidos, intencionais a reagir. No versículo 5 diz assim, que eles proclamaram um jejum. E eles vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Então, vestir de panos de saco era alguma coisa que acontecia bastante naquela altura. Era alguma coisa que as pessoas vestiam quando elas estavam, por exemplo, em luto, quando elas estavam a passar por uma tragédia, quando elas estavam extremamente arrependidas. Era uma coisa que eles vestiam. Eu acho que eu mandei uma fotografia, uma imagem. Não, já não sei. Tem? É isso, obrigado. Então, isto era mais ou menos o que seria um pano de saco. Aquilo era uma roupa que eles faziam, que era feita de pele de cabra, acho eu. Cabra, exatamente. E era assim uma roupa bastante desconfortável que eles vestiam. Era desconfortável, era meio pesada. E eles sentavam-se em cima de cinzas. Ou seja, é como se eles estivessem sentados com aquela roupa, ajoelhados, e por baixo deles havia cinzas. E sabem o que é que isso representava? Representava que eles estavam numa profunda reflexão acerca de alguma tragédia. Eles estavam a refletir acerca de uma tragédia na vida deles. Agora imaginem, este povo, os ninivitas, quando eles ouvem acerca do Senhor, eles vão se vestir de panos de saco. Eles vão se sentar em cima de cinzas. Porquê? Porque eles perceberam que tragédia que nós temos vivido. Que tragédia que é uma vida de pecado. Que tragédia que nós estamos a trazer à nossa vida. E sabem o que era interessante? É que eles faziam isto em público. Toda a gente podia ver que eles estavam de luto. Agora imaginem toda uma cidade a fazer luto de pecado. Quando tu vestias o pano de saco era porque tu estavas literalmente a fazer uma reflexão profunda desta tragédia que tinha chegado à tua vida. E ouçam, às vezes nós precisávamos de fazer isso também. Sentar um bocadinho depois da gente errar e fazer contas à nossa vida. Porque sabem, às vezes se nós passamos muito rápido por alguns momentos de arrependimento, há lições que nós não aprendemos. Há coisas que tu não chegas lá, tu nem pensas bem. E às vezes a gente precisava mais disso na nossa vida. Talvez assim o peso de algumas más escolhas começasse a trazer maior mudança em nós. Se calhar se nós começássemos a refletir profundamente acerca de algumas más escolhas que nós fizemos, isso trouxesse verdadeiramente uma mudança que nós temos tentado há anos. Alguns de nós estamos aqui, nós estamos a tentar há anos mudar coisas na nossa vida. Então, um encontro com Deus é também um momento em que nós ganhamos consciência da nossa condição. Nós ganhamos consciência de que nós não estamos assim tão bem. Nós ganhamos consciência, quando nós estamos na presença do Senhor, nós ganhamos consciência de quem Deus é, mas nós ganhamos consciência de quem nós somos também. Ouçam, o apóstolo Paulo, ele disse assim, Jesus Cristo, Ele é salvação, ele veio para salvar o mundo, para salvar os pecadores, do qual eu sou o quê? O principal. Paulo a dizer isso, imaginem só. Porquê? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus e quando ele entende que ele é pecador, não é em comparação com o XYZ. É diante da santidade de Deus, ele percebe, como assim? Como assim? Eu nem devia estar aqui, é verdade, eu não devia. Só que o nosso problema é que nós vivemos o arrependimento, às vezes com base nos outros. A régua para medir as coisas são os outros. Então imaginem só, alguns de nós estamos a ouvir aqui sobre Nínive, sobre arrependimento e estamos a pensar sobre outras pessoas. Porquê? Porque nós não nos estamos a encontrar com o Senhor. Quando tu te encontras com o Senhor, o que sai cá para fora é a tua condição, não é dos outros. Esquece os outros, esquece. Os ninivitas, eles reconheceram a maldade enquanto maldade.
Eles disseram assim, nós vamos chamar o pecado de pecado. Vamos sim. E sabem, nós precisamos tratar o pecado como pecado. Às vezes há um risco tão grande, há um perigo tão grande quando nós começamos a romantizar o pecado na nossa vida. Nós começamos a romantizar, não é assim tão mal. Mas a palavra diz isso, mas no meu caso... Só eu é que já ouvi essa história, né? Só eu é que já disse isto na minha vida. Quando nós começamos a romantizar o pecado, é porque nós não fizemos isso. Nós não entendemos que é uma tragédia. Nós achamos que é só uma chatice. Uma chatice. Os ninivitas, eles entenderam a tragédia que é uma vida de pecado. E ouçam, nós temos de ter esta consciência, nós que nos entregamos ao Senhor, nós que dizemos e sabemos que nós somos santos porque o Senhor nos faz santos, nós não podemos viver em pecado. Não faz parte da nossa identidade, igreja. Não somos nós. Não é em comparação aos outros, é porque tu te encontras com o Senhor e tu percebes, eu não posso permanecer assim. Então trata o pecado da tua vida como pecado. Porque talvez, só talvez, tu não te estejas a encontrar com o verdadeiro Deus. Tu estás a encontrar com um Deus que tu criaste às tuas vontades. Terceiro lugar, o arrependimento ele é total. Versículo 7 diz assim que fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem aos pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Ou seja, eles disseram assim, toda a gente vai entrar em jejum. Toda a gente, todos. Até os animais. Quer saber? Vai tudo. Toda a gente vai entrar em estado de arrependimento. Sobra para ninguém. Sabem porquê? Porque quando nós estamos arrependidos, tudo em nós tem de agir em concordância com isso. Tudo age em concordância com aquilo que nós entendemos que nós erramos. Nós caminhamos, nós nos comportamos, tudo aquilo que nós fazemos, toda a gente, é os animais, vai tudo. É o teu telemóvel, vai também. É a televisão, manda tudo fora. Porque nós entendemos que isto é tão destruidor, isto tem de sair por completo da minha vida. Não pode ficar aqui um bocadinho, não dá. Quando nós entendemos que o pecado ele tem este efeito destruidor, que é em totalidade na nossa vida. Porque olha, o pecado às vezes a gente acha que é só uma coisinha, né? Que está ali guardada nos nossos dias. Mas o pecado ele é uma doença que se espalha. Espalha rápido e às vezes nós nem nos apercebemos. Quando nós entendemos que ele destrói a nossa vida, o pecado destrói a nossa mente, destrói o nosso olhar. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que o nosso arrependimento ele tem de ser total, é em concordância, vai tudo. A gente se comporta também como alguém que está arrependido. Mas o que é que os ninivitas fizeram? Eles não fugiram da cidade. Eles podiam ter dito assim, a cidade vai ser destruída. Fui. O rei que se arranja aí. Não. Ficaram todos lá. Todos. Eles não fugiram das consequências. Eles não fugiram, não foram para uma outra cidade, um outro lugar. Eles assumiam aquilo que havia, eles assumiram aquilo que havia para assumir. Isto é de homem, isto é de mulher. A sério. Estás à procura de alguém para casar? Procura alguém assim, que assuma as coisas como elas são. Queres-te orgulhar na tua esposa, no teu marido? Que seja alguém que assume, que tu sejas alguém que assume as tuas coisas boas, mas assume também os teus erros. Quem está arrependido não coloca condicionantes, condições. Não, eles ficaram lá, eles caminharam aquilo que havia para caminhar. Aliás, quem está arrependido caminha a milha extra. Vai mais longe ainda. Se tu erraste com alguém, caminha a milha extra com essa pessoa. Vai ainda mais daquilo que tu esperavas que seria necessário.
Porquê? Porque tu não estás a condicionar o teu arrependimento. Tu sabes, eu errei. Então eu vou me comportar dessa maneira. Eu vou me comportar como alguém que sabe que errou, mas que quer recomeçar, que quer fazer as coisas certas. Não é como eu estava a dizer há bocado às crianças, mas o outro é que... Não. E em último lugar, o arrependimento ele tem de ser transformador. O arrependimento na nossa vida, ele tem de transformar a nossa mente. Ele tem de transformar o nosso coração, ele tem de transformar as nossas ações, aquilo que nós dizemos, a nossa conduta. Mas só quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos que precisamos de mudar, não é apenas um jejum. Vocês entendem isso? Não é apenas parar um bocadinho. Não, tu percebes que alguma coisa tem de ser transformada na tua vida. Nem que seja, mas Deus, eu estou sempre a pensar desta maneira, ou estou sempre a pensar mal daquela pessoa, ou eu estou sempre estes pensamentos vêm sempre à minha mente. A própria palavra diz assim, levai todo o pensamento cativo ao Senhor. Confia nele, Ele vai fazer o milagre que tu precisas na tua mente, Ele vai fazer. Só que de novo, o arrependimento ele é uma mudança de rota. Se tu não mudas a rota, a tua vida não vai mudar. No versículo 6 acontece outra coisa também que eu achei tão relevante. Diz que a notícia ela chegou ao rei de Nínive. Sabe o que é que ele fez? Diz aqui no versículo 6 que ele levantou-se do seu trono. O rei de Nínive, ele levanta-se do seu trono para ele ir vestir o pano de saco e para ele ir fazer jejum. Ele saiu do trono. Alguns de nós precisamos de fazer isto também. Nós precisamos de levantar de tronos do nosso coração que não nos pertencem. Quando nós dizemos que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós dizemos que o trono da nossa vida é do Senhor. Só que muitas vezes o que nós colocamos no trono da nossa vida somos nós mesmos. E alguns de nós precisamos nos levantar desse trono para que o Senhor ele volte-se a sentar lá. Alguns de nós precisamos nos levantar do trono das nossas vontades. Mas eu quero muito, mas levanta-te para que o Senhor ele decida o que é o melhor para ti. Alguns de nós precisamos nos levantar do trono do nosso orgulho. Alguns de nós precisamos nos levantar deste trono que não nos pertence, porque se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se nós dizemos, Deus, a minha vida é tua, Deus, faz em mim o teu querer. Nós cantamos estas coisas tantas vezes. Para nós fazermos o querer do Senhor, as nossas vontades têm de ir embora. Para nós vivermos verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós temos de nos arrepender e dizer, Senhor, o trono da minha vida é teu. E nós precisamos de decretar. O rei, ele decretou. Toda a gente vai fazer isto e nós precisamos de decretar sobre a nossa alma. Nós temos de decretar, carne, não és tu que mandas aqui, é o Espírito Santo que mora aqui no meu coração, que mora na minha vida, e eu decreto sobre a minha vida. É Ele que manda. É Ele que conduz as minhas vontades. É Ele que conduz o meu caminho. É aquilo que o Senhor diz. Se a palavra de Deus ela não tem papel principal nas nossas escolhas, então o que é que nós estamos aqui a fazer? Eu quero um bom futuro. Queres um bom futuro? Segue aquilo que o Senhor diz. Nós precisamos de proclamar sobre a nossa vida. Nós precisamos de divulgar sobre o nosso coração. Quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui não és tu, carne. Porque sabem, alguns de nós se nós fizermos um raio-x ao nosso coração, será que não há um bocadinho de Nínive ainda? Será que ainda há um pouco de Nínive no nosso coração? Nínive, eles foram avisados. Vocês têm 40 dias. Senão, acabou. E a verdade é esta. Se nós não mudamos de rota, o nosso destino é destruição. Se nós não mudamos a rota, o destino para onde nós estamos a caminhar não é coisa boa. Se a rota não é o Senhor, não é a vontade do Senhor, não é o que o Senhor diz, até pode parecer bom, até pode parecer bem,
Até pode parecer agradável, mas eu te garanto, se não é o que o Senhor diz, vai correr mal. E às vezes nós vivemos consequências muitos anos depois, muitos. Mas nós sabemos bem porque é que nós as vivemos. Porque nós não mudamos de rota. Então eles tiveram um aviso. Eles disseram assim, 40 dias, Jonas disse. Nós não sabemos quanto tempo é que nós temos. Então aquilo que nós devemos fazer deve ser hoje. O dia que se chama hoje é aquilo que nós temos garantido. Se nós precisamos de mudar de rota, se tu precisas de mudar de rota em alguma coisa na tua vida, começa hoje. Aprende com Nínive. Começa hoje. Quem sabe o que é que Deus não pode fazer? O que é que o fruto da graça de Deus não pode fazer brotar no seio da tua família? Se tu mudares de rota hoje. Quem sabe o que é que Deus pode fazer na tua vida profissional se tu mudares de rota hoje? Quem sabe o que é que Deus pode fazer na tua saúde se tu mudares de rota hoje? Se nós não mudamos de rota, o nosso futuro, ele pode trazer tragédia. Então o arrependimento, ele parte de um lugar de fé. Fé na palavra, fé naquilo que o Senhor diz. Eu creio. Eu tenho de dizer, eu creio que isto é o melhor para a minha vida. O arrependimento começa com fé. O arrependimento, ele precisa de ser intencional. Eu preciso de caminhar em direção a isso. Ele precisa de ser total. Ele precisa de ser transformador na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Já estamos mesmo a terminar. Então muitas vezes nós falamos acerca de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, de sermos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja com vida, com frutos visíveis. Mas sabem, uma igreja avivada é uma igreja que se arrepende. Uma igreja que muda de rota quando não está no caminho certo é uma igreja que pode estar avivada. Quando nós queremos viver avivamento na nossa vida é porque antes nós passamos pelo arrependimento. Porque sem mudança de rota, sem nós estarmos na rota certa, Deus ele não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E eu creio que alguns de nós, há coisas na nossa vida que nós hoje precisamos dizer, basta, acabou, chega. Alguns de nós precisamos dizer isto, Deus, eu quero que Deus ajuda-me, para que eu possa mudar de rota. E isso, nós nunca podemos menosprezar o poder de uma oração. A palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, não é? Então talvez o processo de arrependimento, o processo daquilo que Deus vai fazer na tua vida, ele vai começar numa oração. Em que o Senhor, ele vai plantar esta convicção no teu coração, em que tu vais saber, eu não vou caminhar mais nesta direção. Eu vou mudar de rota. É hoje. É hoje. É hoje que eu vou partir na fé, eu vou ser intencional, eu vou falar com alguém, eu vou caminhar com alguém e eu vou mudar isto. Eu quero que o Senhor, ele tenha espaço na minha vida para Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer. Para que Ele possa nos usar, para que nós sejamos luz lá fora, luz nas nossas casas, que nós possamos ser uma influência como deve de ser. Quantos querem ser isso? Eu quero ser isso. Mas Deus não vai fazer isso se a rota não está certa. Então, se nós queremos isso, nós precisamos de nos apresentar diante do Senhor. Senhor, se tem aqui alguma coisa que eu tenho de mudar de rota, traz ao de cima. Eu quero mudar a rota, eu quero ir na rota certa. E se tu estás na rota certa, então que a tua oração seja, Deus, então protege-me. Eu não quero mudar de rota. Amém? Nós podemos fechar os nossos olhos um pouco. Eu gostava de pedir ao grupo de louvor se nós podíamos cantar um pouco da última música. E que nós possamos dizer isto com convicção, que nós clamamos a Deus e nós temos a convicção que Ele nos ouve. Nós temos a convicção de que Ele pode fazer alguma coisa sobrenatural. Então, se de alguma maneira tu estás aqui e tu entendes, eu preciso de mudar a minha rota.
Então que no teu coração, que no teu lugar, ou se tu quiseres mesmo vir aqui à frente e se tu precisares que alguém ore por ti, há todo o espaço do mundo e liberdade para isso. Há imensos líderes aqui na igreja que vão ter todo o amor e toda a vontade de abençoar a tua vida. Mas se tu quiseres vir aqui à frente, que seja com esta convicção: eu quero mudar de rota. Há coisas que eu sei que eu preciso de mudar a rota da minha vida. E talvez a alguns de nós aquilo que nos falta é isto, coragem. Talvez só nos falta isto: eu preciso de coragem. Preciso de coragem para mudar isto na minha vida. Às vezes eu tenho a convicção de que eu vou mudar, mas acontece sempre alguma coisa. E eu perco a coragem, eu saio daqui aos domingos e alguma coisa acontece na segunda que eu já não... Mas quem sabe se o poder de uma oração, se o poder de tu caminhares com alguém, quem sabe se isso não pode ser o momento em que tu começas a mudar a rota de algumas coisas na tua vida. Para alguns de nós, o nosso casamento está a ir numa rota muito complicada e nós precisamos: Senhor, ajuda-nos a mudar a rota. Alguns de nós aqui somos pais e estamos a ter muitas dificuldades em ajudar os nossos filhos a caminharem na rota e nós precisamos que o Senhor, Ele nos ajude. Nós precisamos: Senhor, ajuda-nos, ajuda a nossa família. Ajuda a nossa família a caminhar na rota certa. Alguns de nós nem sabemos bem como é que é a rota certa. Nós precisamos: Senhor, traz clareza. Então, se o Espírito Santo Ele tem incomodado o teu coração, ao longo desta ministração, tu podes vir aqui à frente e eu peço a alguém, aos líderes, aqueles que tiverem essa vontade, que possam abençoar alguém. Ou se quiseres ficar no teu lugar, não tem problema também. Mas não vamos nos distrair daquilo que o Senhor está a falar connosco. E que se nós queremos viver um avivamento na nossa vida, nós precisamos de arrependimento primeiro. E que o Senhor, Ele provoque esta mudança de rota nos nossos corações. Que o trono do nosso coração não seja tomado pelas nossas vontades, as nossas ideias, por ideias de outras pessoas, mas seja tomado pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer isso.